bem-vindo a mais um TVJC. Eu sou Giovanni Sandes, colunista de política, e a gente está com a deputada estadual Priscila Krause. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada, gostaria de cumprimentar a todos, é um prazer participar desse espaço. Obrigado. A gente vai discutir um pouquinho o primeiro semestre na Assembleia, também algumas pautas aí da cidade e a pergunta inevitável, né, nesse período é se a deputada vai ser ou não candidata em 2016. Eu imagino que a senhora está ouvindo muito essa pergunta aí, né? Então, vamos começar logo por ela. Eu acho que o internauta está bem interessado nisso. A senhora vai ser candidata no ano que vem ou não? Seria precipitado, Giovanni, eu dizer agora que sou ou que não sou candidata. O que é claro para todo mundo e não tem por que esconder é exatamente a minha disposição e a minha determinação para me dedicar à vida pública. E é claro que o Recife está incluído nisso. Agora, a decisão de uma candidatura, isso precisa ser discutido, precisa ser articulado de uma maneira mais ampla e verdadeiramente nós não conseguimos, nós não começamos a fazer isso dentro do partido. Chegará um momento que isso será feito. Agora, o que eu posso lhe dizer é que a vida do Democratas em 2016, ela não está definida. Não é prego batido e ponta virada, aliança com ninguém. Entendi. E a deputada Priscila Krause, ela adota uma postura independente na Assembleia Legislativa. A senhora não está com o governo, também não está na oposição. Só poderia explicar um pouquinho da sua atuação no Legislativo? Esse posicionamento, ele não é uma novidade simplesmente para o eleitor, ele é uma novidade para mim também. E esse posicionamento de independência, ele foi sendo construído ao longo do processo no ano passado, onde as candidaturas começaram a se definir e as alianças. Nós passamos por uma rearrumação política, onde existia um projeto, e aí era um projeto mais que partidário, era um projeto pernambucano, que era a eleição do então governador Eduardo Campos para presidente da República. E, enfim, todos sabem, infelizmente, o governador veio a falecer numa tragédia. E nessa arrumação política, o Democratas caminhou para fazer parte da Frente Popular, dando apoio à candidatura do governador Paulo Câmara. Acontece que toda a minha militância, toda a minha atuação política, ela se dá no Recife, ela se deu no Recife até então. Agora eu começo como deputada estadual a ampliar essa atuação. Mas uma coisa de 10 anos de vereadora na cidade do Recife, com uma posição tradicional, dividida entre situação e oposição, e eu me colocando na bancada de oposição. Aliás, me colocando não, a urna me colocando, o voto dos eleitores me colocando sempre na bancada de oposição. E aí, com essa mudança de posicionamento, o Democratas indo para a base e se juntando ao PSB, eu entendi que ficaria muito complicado para o eleitor e muito complicado para mim estar, por exemplo, à tarde, fazendo uma oposição ao prefeito Geraldo Júlio na Câmara Municipal do Recife e à noite caminhando ao lado dele para pedir votos para o então candidato Paulo Câmara. E aí eu preferi ter uma postura de independência e o ponto mais decisivo disso foi exatamente no momento onde eu tinha que resolver se faria ou não parte do guia eleitoral. E eu resolvi não fazer parte do guia eleitoral, não ir para a rádio nem ir para a televisão, porque para eu construir um mandato verdadeiramente independente, eu precisava ser verdadeiramente independente das estruturas tradicionais de poder. E se me permite interromper, foi uma campanha bem diferente, porque teve um uso muito intenso de redes sociais. Exatamente. Vem se destacando, inclusive, essa semana a deputada divulgou um levantamento aí nas contas da prefeitura, um convênio, se não me engano, com o governo estadual de repasse de recursos para o recapeamento das ruas do Recife. E isso repercutiu muito nas redes sociais também, que talvez tenha sido um desdobramento aí do seu aprendizado nessa fase, né? Dessa campanha. Exatamente. A utilização das redes sociais, primeiro, a gente foi, por uma decisão política, foi forçado, embora durante toda essa trajetória eu sempre me utilizei das ferramentas, das novas tecnologias, mas teve um papel diferente e numa proporção muito maior nessa campanha, porque a gente abriu mão de um canal de comunicação importantíssimo. Né? Para você ter uma ideia, isso causou na equipe uma surpresa e um temor natural, né? Principalmente a equipe de comunicação, disse, e agora, como é que a gente vai comunicar as coisas da candidatura? Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, se ganhar a eleição, nós ganhamos, se perder a eleição, eu perdi, porque isso realmente é uma decisão que pode determinar uma vitória ou uma derrota.
E a gente conseguiu, no momento de aprendizado, e a gente continua aprendendo muito, a utilizar esses mecanismos das redes sociais. Agora, o que a gente fez não foi milagre. O que é que a gente pegou? A gente pegou um mandato existente, uma história política existente e conseguiu traduzir para um mundo virtual, que não é mais tão virtual assim, que é o mundo das redes sociais. E conseguiu fazer com que isso chegasse a um público, pelo menos um público suficiente, para que eu fosse eleita deputada estadual. E é difícil se comunicar com esse eleitor na rede social, porque o brasileiro ele é considerado um público difícil porque tem a conhecida trollagem, né? O cidadão, o internauta lá vai e fica provocando uma empresa, um político. Isso. Como é que é esse gerenciamento? Isso é um exercício diário, até porque eu costumo dizer que a internet ela é a ágora moderna. Né? A ágora grega, quando o cidadão ia lá para o meio da rua, para a praça, e botava o dedo para cima e gritava, agora isso acontece dentro da internet. Então você está lá e o cara está com o dedo na sua cara, dizendo o que quer, o que acha que deve dizer, e das maneiras mais variadas possíveis, desde a maneira mais polida até a maneira mais rude. Então isso é um exercício de democracia muito grande, né? De você suportar as críticas e você conviver com as críticas e aprender a traduzir essas críticas na melhora do seu trabalho. Então, esse é um exercício diário, claro que a gente acerta, a gente erra e a gente vai caminhando. E isso é fundamental hoje na construção do meu mandato. Muitas poucas iniciativas, elas são originárias do meu gabinete. A grande maioria, ela parte exatamente dessa interação com as redes sociais. E aí eu acho que dessa forma a gente vem conseguindo transformar, inclusive, a característica da cidadania digital, que não é simplesmente você, de uma maneira desorganizada, dizer o que quer na internet, mas você dizer coisas que possam ter consequências e que tenha um canal para se ter consequências. Entendi. E o que, aproveitando a sua postura de independência na Assembleia, eu queria lhe pedir uma avaliação sobre o que é que a gente pode esperar no segundo semestre do Legislativo Estadual. Porque a gente fala muito da crise política em Brasília, mas a gente tem o Legislativo aqui, tem um governo Paulo Câmara que, por uma questão de conjuntura, a gente tem crise econômica, tem os desdobramentos aqui e também, claro, tem seus problemas da gestão. Como é que isso vai ser refletido no Legislativo e o que é que os deputados aí vão trazer para o público, para o cidadão, na reta final aí de 2015? Tem algumas coisas que vão acontecer nesse segundo semestre que eu acho que elas são fundamentais. Uma primeira delas será a avaliação do segundo quadrimestre fiscal do ano, que é exatamente maio, junho, julho e agosto, e que a gente deve analisar isso no início de setembro. E por que isso vai ser tão importante? No primeiro quadrimestre, a gente viu os sinais exatamente dessa conjuntura atual, dessa crise, isso revelado em números. Alguns já bastante consolidado, porque isso não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, você sabe. Essa crise ela já vem se desenhando, ela podia estar mascarada, mas se sabia que ia ter uma crise, que ia ter um período muito difícil, isso sabia. Mas agora, nesse segundo semestre, a gente tem duas avaliações. A avaliação econômica e financeira verdadeiramente, quando a gente vai se debruçar sobre os números que dependem e que não dependem de atuação do governo do Estado, mas a gente vai também ter um segundo aspecto, que a gente vai poder identificar, de certa forma, e fazer essa tradução dos números para a política, da capacidade que o governo Paulo Câmara teve em lidar com esses números que se apresentaram, com essa questão, que é uma questão real, da dificuldade econômica do dia a dia das pessoas e do Estado e do governo do Estado. Por exemplo, quais são os efeitos e como como vem funcionando o plano de contingenciamento, que até agora é um contingenciamento de 320 milhões, qual vai ser o ajuste disso, como o governo se comportou ou como vem se comportando em relação ao gasto com o pessoal. O governo vai tomar a atitude de cortar na própria carne ou não vai cortar na própria carne? Essa é uma questão que a gente tem que analisar e que tem que exigir que isso aconteça. Muito assunto aí do segundo semestre. A gente vai falar provavelmente
dentro de muito pouco tempo, quando esses números chegarem. Sobre a questão de servidores, por exemplo, Exatamente. que a gente fala de crise, pensa logo em investimento. Mas é muito complicado quando você não tem a máquina pública jogando a seu favor. E sem espaço no caixa, fica difícil ter uma margem aí para reajuste. Pois né? a gente não pode exatamente permitir que seja cortado em investimentos. E eu fiz, e vem se investindo muito menos. Para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre foi algo em torno de 60 milhões de reais que foi investido pelo governo do estado, contra uma marca, claro que o ano passado foi um ponto fora da linha, mas uma marca de mais de 1 bilhão de reais. A média não é essa, mas a média histórica não é essa, a média histórica é menos. Mas para 60 milhões a diferença é muito grande. E a gente precisa também, aí eu fiz um pedido de informação que está sendo analisado, chegou a resposta, é exatamente desse detalhamento do gasto com o pessoal. Porque o gasto com o pessoal não é simplesmente o servidor, é o contrato temporário, é o terceirizado, é a função gratificada, são os cargos comissionados. Então é tudo isso que precisa ser analisado para que a gente, inclusive, faça isso, para que o governo corte na própria carne, diminua o número de secretarias, diminua o número de cargos comissionados, de terceirizado, organize, enxugue a máquina e dê à máquina a eficiência que ela precisa para poder atender o cidadão. Então, isso é que é fundamental, e não cortar investimentos. Bem, eu queria agradecer a deputada, a gente está chegando aí ao final desse TVJC, e você pode acompanhar mais informações no site do Jornal do Comércio, jconline.com.br, e também no blog da coluna Pinga Fogo, jc.com.br/Pinga Fogo. Deputado, obrigado e até a próxima. Estou sempre à disposição.